Governanta descobriu um segredo incrível em um anúncio de emprego que vai transformar sua vida. Maria, uma governanta respeitada na pequena cidade de São José do Rio Preto, olhava pela janela da sua cozinha, a paisagem familiar dos campos verdes refletindo um sol tímido. Com a morte do marido, o silêncio se tornará seu único companheiro. A dor era profunda, mas o amor por Lucas, seu filho de 15 anos, era ainda mais forte. As contas se acumulavam na mesa, e o futuro parecia uma estrada sem fim. Em um dia qualquer, enquanto tomava um café quente, lendo o jornal local, Maria viu um anúncio que a fez tremer, uma vaga em uma empresa renomada da capital. O salário poderia mudar suas vidas. Uma mistura de esperança e medo inundou seu peito. Aquela oferta parecia um empurrão em direção a um sonho distante. Depois de algumas noites sem dormir, tomou coragem e se inscreveu. Sabia que muitos iriam duvidar dela, mas o desejo de dar a Lucas um futuro digno era maior. Quando recebeu a ligação para a entrevista, Maria mal podia acreditar. Ao chegar em uma cidade grande, o prédio imponente a acolheu com suas paredes brancas e frias, contrastando com sua casa simples. Um misto de adrenalina e pavor a envolveu. Ao entrar, olhares de desdém dos presentes a fizeram sentir-se pequena. Sentiu um peito apertado, como se a atmosfera estivesse conspirando contra ela. No entanto, o que começou como um sonho transformou-se em um pesadelo de preconceitos. Durante os dias seguintes, Maria lutava para se afirmar em um ambiente hostil. Enquanto organizava arquivos e atendia telefonemas, as palavras da sua avó ecoavam em sua mente. Uma mulher que enfrentou desafios com garra e coragem. Isso a lembrava de que ela poderia ser mais do que apenas uma governanta. Uma conexão ancestral despertou nela uma força que nunca soube que possuía. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Maria tentava se ajustar, a comunidade de São José se mobilizava em seu apoio. Vizinhos organizavam reuniões e trocavam histórias de superação. Cada palavra de encorajamento era um sopro de esperança. Mas, ao mesmo tempo, Maria sentiu o dilema dilacerante entre suas ambições e a segurança familiar. Seguir em frente ou voltar para seus conhecidos desafios? A situação tomou um novo rumo quando, em um ato de discriminação clara durante uma reunião, Maria se viu em um momento decisivo. A humilhação a fez perceber que sua luta era maior do que uma simples promoção, era por reconhecimento e dignidade. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou, determinada a não apenas manter o emprego, mas a lutar pelos que, como ela, sempre foram subestimados. Maria estava prestes a desenterrar verdades sobre sua história, sobre sua família, que poderiam mudar tudo. O que ela encontrará e como isso impactará sua jornada? A coragem que pulsa em suas veias a levará a um caminho inesperado. A oportunidade e desafios continuam a dançar em torno de Maria. Após aquele dia fatídico, Maria saiu da sala de reuniões com o coração acelerado. As palavras que havia pronunciado ecoavam na sua mente, alimentando uma nova chama de determinação. Uma luta pelo reconhecimento era mais do que uma questão de orgulho, era uma batalha pela dignidade de todos que tinham sido silenciados. A única saída seria descobrir a força que a sua história escondia. Nos dias seguintes, enquanto se dedicava às suas tarefas, Maria começou a investigar seu próprio passado. Conversou com pessoas mais velhas da comunidade, recolhendo histórias que a conectavam à sua avó e a tantas outras mulheres que haviam enfrentado lutas parecidas. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça, revelando traços de coragem que estavam há muito tempo adormecidos. O que antes parecia uma simples história familiar, agora tomava forma de um legado de superação. Certa tarde, enquanto organizava documentos antigos na casa de uma vizinha, encontrou uma carta amarelada. O destinatário era seu avô, um homem desconhecido em sua vida, mas cuja presença ecoava nas histórias. A carta, escrita com uma caligrafia firme, falava sobre um sonho,
construir um lar onde todos os sonhos fossem possíveis. Maria sentiu uma conexão instantânea, como se cada palavra a abraçasse e a envolvesse em um manto de coragem. Decidida a honrar essa memória, ela começou a compartilhar essas histórias inspiradoras no trabalho. Algumas colegas começaram a ouvir com mais atenção, notando a profundidade da mulher que estava à frente delas. Essa troca de vivências começou a criar pequenas alianças. O olhar de desdém começou a se misturar a olhares de curiosidade e empatia. Maria sentia que, aos poucos, estava transformando aquele ambiente hostil em um espaço onde suas palavras tinham valor. Entretanto, uma nuvem escura se formava sobre esse pequeno progresso. Uma das chefes, que parecia não suportar a ascensão de Maria, começou a espalhar boatos, tentando desmerecer seu esforço e deslegitimar seu nome. Maria enfrentava não apenas suas inseguranças, mas também um ataque direto ao que se tornava em seu íntimo. A dor da batalha era intensificada pela pressão, mas aquela mesma dor também alimentava sua determinação. Em uma noite, sozinha em sua cama, ela lembrava do amor de Lucas e de como precisava ser um exemplo para ele. A revolta a invadia e ela decidiu que não permitiria que acabassem com o que havia construído. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, Maria se sentiu forte. Decidida, procurou a responsável pelos boatos e enfrentou a situação de frente. As palavras saíam firmes, repletas de emoção e verdade. Ela não estava ali apenas por merecimento, mas por todos aqueles que passaram por discriminação e foram forçados ao silêncio. O desafio da chefia não era apenas um ataque a Maria, mas uma tentativa de calar todos aqueles que sonham e lutam. Maria ainda não sabia que suas palavras reverberariam além daquela sala. A energia que criará e a coragem que descobriram estavam apenas começando a criar ondas de mudança. No entanto, ao abrir a porta do futuro, uma nova oportunidade se apresentava de forma inesperada, um convite para uma reunião importante dentro da empresa, onde ideias inovadoras e talentos seriam discutidos. Como essa nova chance iria moldar a trajetória de Maria? O que ela poderia fazer para se afirmar de vez? Maria despertou naquela manhã com uma expectativa palpável no ar. O sol filtrava-se pelas cortinas, trazendo consigo a possibilidade de mudança. O convite para a reunião ainda mexia com ela. Era um espaço onde sua voz poderia não apenas ser ouvida, mas respeitada. Com um nó de ansiedade no estômago, decidiu que aquele dia não seria apenas mais seria a etapa de um novo capítulo. Ao chegar ao escritório, a sala de reuniões estava cheia de colegas e superiores. O burburinho era intenso, mas Maria focou em seu propósito. Durante a apresentação, observou a dinâmica entre os participantes. Algumas pessoas, que pareciam tão confiantes, a inspiravam, enquanto outras, menos empáticas, se deixavam levar por suas próprias inseguranças. Sentiu que daquele lugar poderia sair algo grandioso, um reconhecimento não só para si, mas para todos que, como ela, viviam em busca de espaço. Finalmente foi sua vez de falar. Com o coração na garganta, Maria levantou-se. O olhar da equipe parecia pesado, cheio de expectativas. Ela respirou fundo, sentindo a energia em sua volta. E então, as palavras começaram a fluir. Recontou as histórias que ouvirá, as lutas de sua avó, a força daquelas mulheres que nunca desistiram, mesmo diante da adversidade. Cada frase era como um eco da resistência, convocando não apenas o respeito, mas a solidariedade de todos ali presentes. Enquanto falava, Maria percebeu que a sala se iluminava. Olhares de admiração surgiam, e, em seus olhos, notou a conexão que criava. No final de sua apresentação, um silêncio reverente tomou conta da equipe. E, para sua surpresa, veio o aplauso. Um misto de alívio e alegria tomou conta dela. A tensão que tinha antes desapareceu, dando lugar à realização. Mas a sensação de triunfo foi eclipsada rapidamente por uma voz familiar, aquela mesma chefe que havia tentado ofuscá-la. Com um sorriso forçado, ela começou a questionar as intenções de Maria, lançando dúvidas sobre sua capacidade de liderar projetos importantes. A sala, que antes pulsava de energia positiva, experimentou uma breve nuvem de desconforto. Mas Maria não se deixou abalar. Se há algo que apresentei aqui hoje, é a nossa história. Não sou apenas eu na liderança, somos todos nós. E é por isso que este projeto, mais do que inovador, é necessário, respondeu ela,
decidida. Mais uma vez, as palavras pareciam ressoar como um desafio. Nas paredes da sala, o clima se transformou. Olhares de apoio acentuavam a força de Maria. Ao final da reunião, algumas colegas se aproximaram para parabenizá-la. Uma delas, Clara, com um brilho diferente no olhar, comentou sobre a possibilidade de Maria organizar um workshop sobre a força feminina e como o legado das avós poderia inspirar novas gerações. A ideia fez o coração de Maria voar. Sua luta estava começando a dar frutos, e talvez aquele fosse o momento de levar adiante algo ainda mais grandioso. Contudo, algo em sua mente inquietava aquela chefia, que insistia em minar seus esforços, não ficaria quieta. Maria sabia que precisaria de muito mais do que motivação e apoio. Precisava se preparar para a batalha que estava por vir. Em meio a essas reflexões, recebeu uma mensagem misteriosa. Era um convite para um encontro fora do ambiente corporativo. O remetente era desconhecido, mas as palavras prometiam revelar algo que a ajudaria a fortalecer sua jornada. O coração de Maria pulsou forte. Aquilo poderia ser o que ela precisava para afastar as sombras que ainda a cercavam. Mas quem seria essa pessoa? E o que saberiam que poderia mudar ainda mais sua trajetória? Maria ficou sentada em sua mesa, olhando fixamente para a tela do celular. Não conseguia deixar de se perguntar quem poderia estar por trás daquela mensagem e, mais importante ainda, qual segredo poderia existir. A curiosidade era intensa, quase palpável, como uma maré que subia dentro dela. Ao mesmo tempo, uma pequena voz em sua cabeça sussurrava que talvez fosse melhor ignorar o convite. Afinal, o desconhecido podia ser arriscado. Mas a voz da coragem que emergira durante a reunião era mais forte. Maria decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Com o coração acelerado, respondeu ao contato, concordando em se encontrar. A resposta veio rapidamente, às 19 horas, na cafeteria do Parque das Mangueiras. Era um lugar que Maria conhecia bem, um refúgio de tranquilidade em meio ao caos da cidade. Ao longo do dia, a ansiedade a acompanhava. Ela tentava focar no trabalho, mas sua mente ficava oscilando entre o que poderia acontecer e as lembranças da reunião. O apoio de suas colegas ainda ecoava em sua memória, enchendo-a de determinação. Quando o relógio finalmente marcou 18 horas, Maria não pôde evitar o sorriso. Estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Chegou ao parque e foi recebida pelo aroma envolvente de café e pelas risadas de grupos de amigos espalhados pelas mesas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu em tons quentes de rosa e laranja. Transmitia uma sensação de esperança. Ela respirou fundo e entrou na cafeteria, percebendo que seu coração estava batendo mais forte conforme se aproximava da mesa onde uma mulher a esperava. A mulher não era desconhecida. Maria a reconheceu como Laura, uma ex-colega de trabalho, bem mais velha e cheia de sabedoria. Laura sempre foi alguém admirada por sua habilidade em moldar ideias e desafiar normas. Maria se sentou, sem saber o que esperar. Maria, que bom te ver! Laura foi calorosa, o que imediatamente deixou Maria mais à vontade. Recebi notícias suas e fiquei inspirada pela sua apresentação. Soube que você está em busca de mudanças, e é por isso que queria conversar com você. As palavras de Laura ecoavam como um chamado. Elas conversaram sobre desafios, sonhos e derrotas. A mulher compartilhou experiências e conselhos valiosos, mas logo Maria percebeu que havia mais. Laura mencionou um projeto secreto, um tipo de movimento que buscava dar mais visibilidade às vozes femininas em ambientes de trabalho. Estamos precisando de líderes como você, Maria, Laura disse com firmeza, encarando-a nos olhos. Você pode ser a peça-chave nesse projeto. Mas preciso que você esteja disposta a se comprometer e a lutar contra aqueles que querem silenciar a mudança. O coração de Maria disparou com a ideia de se tornar parte de algo maior. Mas a pergunta que estava martelando em sua mente era, estaria realmente pronta para enfrentar mais uma batalha? Laura percebeu sua hesitação e deu um tempo. Se você quiser, posso te apresentar a outras mulheres envolvidas. O projeto pode simplesmente transformar sua carreira e também a vida de muitas outras mulheres. O que você acha? Uma onda de adrenalina subiu pela espinha de Maria. Estava diante de uma encruzilhada, um divisor de águas. E se, ao aceitar essa proposta,
ela não apenas transformasse sua própria vida, mas também uma geração inteira? O dia poderia ter sido o primeiro passo de uma revolução. Ela olhou nos olhos de Laura e, antes de conseguir responder, uma sombra cruzou seu olhar. No canto da cafeteria, sua chefe, a mesma que tentará desacreditá-la, observava com um olhar penetrante. A pergunta que agora ecoava em sua mente era: estaria realmente pronta para tudo isso? A atmosfera da cafeteria parecia pesar sobre Maria, como um manto de tensão. O olhar de sua chefe, sempre afiado, a fez sentir um frio na espinha. Ela tentou ignorar a presença que a observava, mas não conseguia desviar o pensamento. Se a conversa com Laura fosse interrompida, tudo o que estava prestes a acontecer poderia esvanecer-se em um instante. Oi, você está bem? Laura perguntou, percebendo a mudança no semblante de Maria. Sim, é só. Ela hesitou, tomando um gole de café antes de continuar. Acho que estou apenas um pouco nervosa com a situação. Laura sorriu de maneira compreensiva, como se soubesse exatamente pelo que Maria estava passando. A luta nunca é fácil, mas é preciso ter coragem para mudar as coisas. Você já tem essa coragem dentro de você. E isso não vai mudar só por causa de olhares. As palavras de Laura foram um bálsamo, mas a inquietação ainda a perseguia. Estaria mesmo disposta a enfrentar um confronto com a própria chefe? E se a exigência de se comprometer com um projeto desse nível causasse mais problemas do que soluções? Com um profundo suspiro, Maria decidiu que precisava saber mais. O que é exatamente esse projeto? Quem mais está envolvida? Laura se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar crescendo. Estamos montando uma rede de apoio entre mulheres que, como você, querem fazer a diferença. Cada uma traz algo único, um talento especial que acreditamos que possa ser multiplicado para causar um impacto real. Você se tornaria rapidamente uma referência. Maria não acreditava completamente nas palavras que ouvia. A ideia de se tornar uma líder, de guiar e inspirar outras mulheres, parecia ao mesmo tempo atraente e assustadora. Uma centelha de esperança surgiu em seu coração, mas rapidamente foi abafada pelo receio de falhar. É insuficiente ter apenas a paixão. Você precisa se preparar para os desafios. Infelizmente, nem todas as vozes que querem ser ouvidas são bem-vindas, Laura disse, a expressão mudando para uma seriedade genuína. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. Então, lembrando da expressão de sua chefe e das inúmeras vezes que a havia silenciado, uma faísca de revolta começou a surgir dentro dela. Como aceitar calada? Como não lutar por uma voz que merecia ser ouvida? No entanto, o ambiente a interrompeu novamente como um grito. Sua chefe se levantou, tomando uma atitude assertiva, como se quisesse se aproximar da mesa e intervir na conversa. O que ela diria? Qual seria sua reação ao descobrir o que Maria estava prestes a aceitar? Maria sentiu seu coração acelerar ainda mais. A decisão estava em suas mãos. Com coragem recém-descoberta, ela olhou nos olhos de Laura. Estou dentro. Quero fazer parte deste projeto. A afirmação saiu mais forte do que ela havia imaginado. Mas antes que pudesse se sentir plenamente confortável com sua decisão, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente quando a chefe finalmente se aproximou. Maria sentiu seu estômago revirar, perguntando-se o que viria a seguir e se ela na verdade tinha se preparado para essa luta. O que aconteceria agora que ela havia feito sua escolha? Como sua chefe reagiria ao saber de sua nova empreitada? Maria. Precisamos conversar agora, sua chefe disse com um tom que prometia tempestade. O mundo ficou em suspense enquanto Maria encarava o desafio que mudaria tudo. Será que ela conseguiria lidar ao mesmo tempo com essa pressão e a nova oportunidade de transformar sua vida e a de outras mulheres? Maria não teve tempo de se preparar. As palavras da chefe ecoaram em sua mente enquanto ela tentava encontrar a coragem que havia descoberto instantes antes. O olhar da chefe era de firmeza, mas havia algo a mais, um traço de raiva que nunca tinha percebido antes. Lara se aproximou, colocando as mãos na cintura, o comportamento assertivo polarizava a cafeteria. Todos os olhares estavam agora voltados para o trio. Você acha que pode tomar essa decisão sem me consultar? A chefe iniciou, sua voz cortando o ar como uma lâmina.
Maria engoliu em seco, sentindo o peso da expectativa. Eu. Ela começou, mas as palavras estavam embrulhadas em medo e ansiedade. Você não entende a gravidade da situação. Esse projeto não é apenas uma boa ideia, é um desgaste para quem já tem muito que administrar. Acha que pode simplesmente entrar e mudar tudo? Você ainda é júnior. O olhar desafiador da chefe era desestabilizador. Maria respirou fundo, tomando coragem. As palavras de Laura ressoaram em sua mente. Ela não era uma júnior quando se tratava de sonhos e do desejo de fazer a diferença. Estou pronta para aprender, e esse projeto pode ser uma oportunidade, não apenas para mim, mas para toda a equipe. Sim, quero ser parte disso, afastando as vozes que foram caladas. Um murmúrio percorreu a cafeteria, e, por um breve momento, Maria percebeu que não estava sozinha. Outras mulheres, acompanhando a cena, começaram a observar a situação com uma mistura de preocupação e esperança. A atmosfera pesada começava a ganhar contornos de coragem. Você acha que ser a porta-voz de uma ideia genial vai ser fácil? Pense nas consequências que isso pode trazer. Você tem certeza de que está disposta a lidar com a pressão, as críticas? A chefe parecia inabalável, mas Maria falava com o coração agora, deixando as emoções fluírem como nunca. Sim, eu estou. Não posso mais ignorar a voz que quer ser ouvida, e não sou só eu. Há tantas mulheres que sentem a mesma coisa. Precisamos mudar isso. Uma onda de emoção tomou conta de Maria, ela sabia que estava em um ponto de virada. Era hora de fazer sua voz ecoar. A chefe hesitou, talvez pela primeira vez refletindo sobre o que Maria dizia. A tensão na mesa havia mudado, mas ainda havia uma batalha a ser ganha. Você pode ter paixão, mas isso não garante que você irá ganhar, disse a chefe, resignada, mas não tão enfática. Como você pode saber se não levar em conta os talentos que podemos trazer juntas? Também sou parte da equipe e tenho uma visão que poderia ajudar a todos nós. Maria falou com firmeza, seu coração pulsando com confiança. A chefe inclinou a cabeça, estudando Maria, os olhos sempre críticos. Durante alguns longos segundos, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Ninguém queria interromper aquela negociação, todos estavam conectados àquele momento decisivo. Finalmente, a chefe suspirou e se virou, mas antes de se afastar, lançou uma última advertência. Se você escolher esse caminho, esteja preparada. Não será fácil, e você vai enfrentar resistência. Mas, se isso é realmente o que você deseja, ela parou, como se uma nova possibilidade tivesse surgido. Maria sentiu a adrenalina tomando conta de seu corpo. Ela sabia que aquela era sua oportunidade de provar que estava pronta. Ela não estava sozinha nesta luta. Com um leve aceno da cabeça, a chefe se afastou, mas Maria já havia decidido que não retrocederia. Enquanto balançava entre a ansiedade e a determinação, Laura sorriu, apoiando a colega com um gesto de encorajamento. O que Maria poderia ter feito para se sobressair em um espaço de tanta pressão e competitividade? A pergunta pairava no ar, enquanto ela olhava para as mulheres ao seu redor, ainda presas na tensão do momento. O futuro se desenhava diante dela, incerto mas repleto de possibilidades. Agora, ela sabia, a luta estava apenas começando e cada uma dessas mulheres tinha um papel importante nessa jornada. O que mais poderia acontecer quando elas se levantassem, juntas, unidas por um único objetivo? Maria saiu da cafeteria com o coração disparado. O burburinho ao seu redor era como música, cada voz ecoando opiniões e lembretes de que ela havia feito a escolha certa ao se levantar. O olhar de aprovação de Laura a acompanhava, como um farol em meio à neblina que sua insegurança havia criado. Nos corredores, Maria sentia o peso das expectativas ainda presente, mas agora havia uma nova leveza em seu ser. A luta não seria apenas dela, mas de todas aquelas mulheres que, assim como ela, ansiavam por um espaço significativo. Ela tinha dado um passo para além do seu medo e, de alguma forma, isso acendeu uma chama naquelas que observavam. Durante a tarde, as mensagens começaram a chegar. Muitas colegas, que antes se mostravam indiferentes, agora enviavam palavras de apoio. Estamos com você, Maria, dizia uma. É hora de fazer a diferença, dizia outra. Cada mensagem era um toque de coragem,
um lembrete de que juntas poderiam criar uma onda de mudança. Mas o tempo não parava. As horas se arrastavam entre reuniões e tarefas rotineiras, e a verdade é que Maria sabia que precisava abordar a chefe mais uma vez. Era necessário esclarecer as coisas rapidamente antes que a ousadia daquela decisão se perdesse no cotidiano estressante. Tudo o que ela desejava era transformar aquela ideia em realidade. Maria se dirigiu ao escritório da chefe, respirando fundo. O ambiente estava agitado, mas ela não permitiria que o barulho atrapalhasse sua determinação. A chefe estava ao telefone, gesticulando como se falasse com o mundo. Desculpe interromper, disse Maria, sua voz firme, mas suave. Lara encarou com um olhar que poderia congelar. O que você quer? Perguntou, não disfarçando a irritação. Eu gostaria de discutir o projeto que mencionei mais cedo. Precisamos de um plano e de apoio. Não posso fazer isso sozinha. A voz de Maria tremia, mas sua postura era decidida. Ela poderia sentir a dúvida pairando no ar, mas não queria se deixar abalar. A chefe soltou um longo suspiro, como se estivesse diante de um impasse. E o que faz você achar que seremos capazes de implementar isso? O que você visão para isso? Sei que será um desafio, mas podemos fazer um brainstorming juntas, trazer outras ideias. Se conseguirmos envolver mais pessoas, isso vai ajudar. Precisamos de mais vozes, e não só de críticas. Lara, pela primeira vez desde que começaram a conversar, parecia ensaiar um sorriso. Talvez aquilo mostrasse a força de Maria. Certo, você tem 2 semanas para apresentar um plano mais sólido. Maria mal podia conter a alegria. Era um passo pequeno, mas significava que algo estava mudando, que a resistência começava a ceder diante de um novo desejo coletivo. Nos dias seguintes, ela se juntou a Laura e às outras mulheres, cada uma trazendo suas experiências e perspectivas. As conversas fluíam, e a energia no ar era palpável. As ideias se entrelaçavam, criando uma rede de esperanças e aspirações. O projeto começou a tomar forma, e, com isso, cresceu não apenas a confiança de Maria, como de todas elas. Porém, uma sombra continuava a rondar. Ao longo dessas 2 semanas, Maria percebeu que nem todos estavam felizes com suas mudanças. Haviam sussurros, olhares discretos de desaprovação, e, em algumas idas e vindas, ela sentiu que estava sendo vigiada por aqueles que se sentiam ameaçados por seu avanço. Nos dias de reuniões, as perguntas começaram a se tornar mais incisivas e críticas. Aqueles que antes pareciam alheios agora se mostravam como uma barreira. Havia até mesmo boatos sobre ela, insinuando que Maria tinha intenções ocultas. E tudo aquilo a estava desgastando. Maria, você está bem? Laura perguntou um dia, enquanto as duas tomavam café. Estou lutando, mas a pressão aumentou. Tenho medo de que eles possam tentar sabotar o plano, ela respondeu, a preocupação vagueando por seus olhos. Laura segurou a mão de Maria, um gesto de apoio que transmitia força. Se isso acontecer, nós estaremos ao seu lado. Nós somos muitas e temos poder na união. Mas isso era o suficiente para Maria? Ou ela precisaria também enfrentar um embate direto? A tensão no ar mostrava que confrontar aqueles que estavam contra elas era uma necessidade. E Maria sabia que a verdade, embora libertadora, seria também um caminho de pedras e espinhos. O que estava por vir poderia ser mais do que apenas um projeto, era uma batalha por espaço, por dignidade, por reconhecimento. Maria sentiu a determinação tomar conta dela mais uma vez. O que estava em jogo não era só um novo projeto, mas a voz daquelas que não podiam mais se calar. E, ao encarar esse desafio iminente, a pergunta ressoou em sua mente: até onde ela iria para defender sua verdade? Maria acordou com uma sensação de urgência no peito. Era o último dia antes do prazo para apresentar seu plano, e a expectativa pairava no ar como uma eletricidade encorpada. Ela sabia que as próximas horas seriam cruciais. Olhou para o espelho, tentando encontrar a força que sentia escorregar entre seus dedos, como areia a ponto. Enquanto tomava café da manhã, pensou nas mensagens de apoio que receberá tantas vezes. Não eram apenas palavras. Eram promessas silenciosas, uma rede invisível que a sustentava.
A lembrança do olhar encorajador de Laura e o apoio da equipe era tudo o que ela precisava para se manter firme. Chegou ao trabalho com o coração acelerado, respirando fundo a cada passo. No corredor, percebeu que os olhares ainda eram desconfiados. Murmúrios sobre como era ousada, sobre como suas intenções eram questionáveis. Maria não conseguia ignorar a sensação de que a distribuição de poder estava em jogo. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou todas as mulheres que haviam se juntado a ela. Havia um brilho especial nos olhos delas, como se cada uma sentisse a importância daquele momento. Juntas, elas apresentariam o plano não apenas como um documento, mas como um manifesto. Estamos aqui para sermos ouvidas, Maria começou, o tom da sua voz agora um pouco mais firme. Esse projeto não é só uma ideia, mas um passo longo e árduo por mudanças que precisam ser feitas. As reações na sala eram variadas. Algumas mostravam-se animadas, outras pareciam céticas. A tensão dava lugar a uma animada discussão. Maria ficou atenta, tomando nota e incentivando as ideias que surgiam. Cada sugestão, grande ou pequena, aplaudida e discutida. Aos poucos, o medo foi se dissipando entre elas. Porém, mesmo no calor da transformação, um eco sombrio não a deixava. Lara entrou na sala, com uma expressão que misturava curiosidade e desprezo. Eu espero que isso não seja apenas uma reunião de café e ideias vazias, disparou, interrompendo o fluxo de energia positiva. Maria sentiu o olhar de cada uma das mulheres sobre ela. Era uma pressão coletiva, mas também um apoio silencioso. Era agora ou nunca. Não, Lara. Estamos aqui para fazer algo real e concreto. Algo que impacte nossas vidas e nossas vozes, respondeu com firmeza, sem se deixar abalar. As semanas de preparação tinham sido intensas, mas agora o momento era mais que uma apresentação, era uma batalha por tudo em que acreditavam. Elas não estavam mais tomando uma atitude individual. A cada palavra, tornavam-se um movimento sólido. Os murmúrios se tornaram discussões acaloradas. Algumas das representantes mais antigas levantaram críticas, mas uma resposta clara de Maria acabou ganhando espaço. Sim, isso é um desafio. Mas não podemos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Mas Lara, insatisfeita com a ousadia da equipe, olhou para os rostos presentes. Vou ver o que posso sugerir na reunião de diretoria, mas não prometo nada. Precisamos de algo mais palpável. A resposta dela foi como uma faca, cortando a união no ar. Maria sentiu a adrenalina transbordar. Ela tinha que agir, mas e se tudo desmoronasse? E se a chefe sabotasse suas ideias, assim como ela temia? Depois da reunião, o clima era tenso. Conversas em voz baixa e olhares nervosos predominavam. Maria fez questão de se aproximar de cada colega, compartilhando abraços e reafirmando a força que tinham juntas. Estamos juntas nessa, disse ela, com um sorriso que tentava afastar a preocupação. Nossas vozes não devem ser silenciadas, devem ecoar. Mas havia algo crescendo no horizonte, uma batalha prestes a estourar. Quando Maria voltou para sua mesa, encontrou um e-mail que dizia: Maria, queremos falar sobre algo que pode mudar tudo. Uma nova onda de ansiedade a invadiu. O que poderia ser? E agora, a pergunta incendiou sua mente. Ela conseguiria enfrentar essa nova adversidade e continuar lutando por seu espaço e de suas colegas? Maria sentiu o coração disparar ao abrir o e-mail. As palavras se misturavam em sua mente enquanto ela tentava decifrar a mensagem que poderia mudar tudo. Ao clicar no link, a tela revelou uma convocação para uma reunião emergencial com a diretoria. Com as mãos tremendo, ela percebeu que suas ideias estavam em risco. Esforçando-se para manter a calma, Maria respirou fundo e se lembrou do apoio das suas colegas. O que quer que fosse, ela não estava sozinha nessa luta. Se os desafios estavam prestes a se intensificar, elas precisariam estar unidas e preparadas. Antes que pudesse refletir mais sobre isso, um toque leve na porta interrompeu seu pensamento. Era Laura, com um semblante encorajador. E aí, o que houve? Você parece distante, disse, aproximando-se da mesa. Recebi um e-mail da diretoria. Eles querem se reunir amanhã. Estou com um aperto no peito, porque isso pode ser complicado.
A voz de Maria vacilou, traindo a insegurança que tentava esconder. Laura se inclinou, apoiando a mão na mesa, e olhou nos olhos dela. Vamos encarar isso juntas. Amanhã, nós vamos levar o que preparamos com mais garra do que nunca. As mudanças não vêm de quem se esconde, mas de quem se levanta. Você não está sozinha. As palavras de Laura trouxeram um instante de alívio, mas a inquietude ainda a acompanhava. A reunião de amanhã poderia decidir o futuro não só dela, mas de várias mulheres que contavam com aquele plano. O peso dessa responsabilidade a fez sentir uma mistura de medo e determinação. Ao final do expediente, Maria se juntou ao grupo das colegas em um café próximo. O clima estava pesado, mas o desejo coletivo de mudar a situação era palpável. O cardápio de preocupações foi logo aberto. E se a diretoria não aceitar nosso projeto? E se a Lara se voltar contra nós? E se não fizermos o suficiente? Cada pergunta lançava sombras nas esperanças que tentavam acender. Mas Maria, tomando a dianteira, lembrou a todas do que estavam trabalhando. Essas questões apenas reforçam que estamos no caminho certo. Se não tivermos coragem de mostrar quem somos e o que queremos, tudo isso terá sido em vão. Ao falarem sobre as propostas, as mulheres trocaram ideias, somando forças. O caderno de anotações de Maria, que antes estava quase vazio, começou a se encher com esboços de empoderamento pessoal e sugestões impactantes. Vamos nos focar nas possibilidades! Exclamou uma colega mais nova, e a proposta foi dando vida novamente ao grupo. É incrível como a união transforma a insegurança em motivação. As vozes que haviam começado hesitantes agora ecoavam com confiança. Quando o encontro acabou, Maria saiu do café sentindo um calor convidativo no peito. Um sopro de esperança estava se formando, e ela sabia que tinha que se agarrar a isso. Porém, ao chegar em casa, a ansiedade a tomou de assalto novamente. O alerta da reunião com a diretoria ressoava em sua mente. As expectativas dela e das colegas estavam nos ombros dela. Ao olhar para o espelho mais uma vez, um encontro ao seu próprio reflexo a fez perceber que precisava de mais do que coragem. Precisava de um plano B naquela noite. Maria sentou-se à mesa, cercada por papéis e canetas, e começou a rascunhar um novo projeto. Um que incluísse respostas para todas as possíveis dúvidas que a diretoria poderia ter. No meio da preparação, o telefone vibrou na mesa, uma mensagem de Laura. Lembre-se, não importa o que aconteça. Estamos contando conosco. As palavras soaram como um mantra, mas no fundo, Maria sentia que um novo desafio se aproximava. Ao ler o conteúdo da mensagem, um arrepio percorreu sua espinha. Maria, você não vai acreditar no que descobri sobre a Lara. Instintivamente, a mente dela começou a formular perguntas. O que será que Laura sabia? E como isso poderia impactar o que estava por vir? A expectativa crescia e Maria se viu a um passo de entender que a luta estava prestes a se intensificar, de maneiras que ela não podia imaginar. Maria acordou com o coração pulsante, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas, como se o universo estivesse lhe encorajando a enfrentar o dia decisivo. O prazo para apresentar seu projeto na reunião da diretoria estava prestes a chegar e a pressão a envolvia como uma névoa. Não era apenas seu futuro que estava em jogo, era a voz de todas aquelas mulheres que finalmente se uniram para lutar por seus direitos. Enquanto tomava seu café da manhã, lembrou-se das mensagens de apoio, da força que havia encontrado nas palavras de Laura, e de como cada uma daquelas colegas se tornará uma parte essencial de sua jornada. Elas estavam contando com ela. Isso lhe dava ânimo, mas o peso da responsabilidade ainda a assombrava. Chegou ao trabalho e, ao entrar na sala de reuniões, o clima era tenso. As expressões sérias dos diretores afixavam-se em seus rostos como máscaras. Maria respirou fundo, ajustou a postura e se lembrou de todas as batalhas que havia enfrentado até ali. Aproximou-se da mesa com o coração na garganta, mas também com a determinação pulsando em suas veias. Bom dia a todos, começou, com a voz firme. O que se seguiu foi uma exibição de coragem e paixão. Cada palavra que saía de seus lábios carregava o peso de não apenas seu sonho, mas de um novo futuro para todas as mulheres que se sentiam invisíveis.
Ela apresentou seu projeto com clareza e convicção, utilizando as histórias de suas ancestrais, das lutas enfrentadas e da união que havia formado com suas colegas. Porém, a atmosfera tensa não desapareceu. Lara, ainda com sua postura crítica, não tardou a interromper, tentando minar a apresentação de Maria. A proposta é intrigante, mas você realmente acha que temos espaço para uma mudança tão significativa nesse momento? E quanto aos custos? A pergunta soou como um desafio, e o coração de Maria disparou. Sinto que essa mudança é não apenas necessária, mas urgente, respondeu, segurando o olhar da chefe. Se não mudarmos agora, quando será? Este projeto é uma oportunidade de inclinar a balança em direção à equidade. Maria ia se aprofundar ainda mais, quando o ambiente se tornou um mar de murmúrios. Alguns diretores pareciam inclinados a apoiá-la, mas outros refletiam um desdém profundo. O desempenho dela, por mais apaixonado que fosse, ainda não havia conquistado todos. Se não temos espaço, o que estamos fazendo aqui, então? Questionou uma colega ao fundo, levantando a voz. O vínculo que havia criado com suas parceiras estava começando a espalhar-se pelo ambiente, como eletricidade no ar. Isso não é apenas sobre você e seu projeto, Maria. Estamos falando de um movimento, completou outra. As palavras levaram um vento de mudança ao ambiente. A coragem havia se tornado coletiva. A diretoria começou a discutir entre si, mas Maria percebeu que não poderia esperar por suas decisões. Entendam que esta não é uma proposta individual, mas um grito por mudança de todas nós, disse, sua voz agora cheia de emoção. Estamos cansadas de implorar por espaço. É hora de tomá-lo. A reunião foi uma montanha-russa de emoções, com olhares se cruzando e discussões acaloradas. E, no meio desse calor, a direção começou a mudar. Um dos diretores, visivelmente impactado pela apresentação, levantou-se e começou a mostrar apoio. Se esse projeto é de fato um caminho para unir todas as vozes, devemos considerar seriamente essa proposta. Maria respirou aliviada, mas sabia que a batalha ainda não estava vencida. Eles precisavam de um consenso. Algumas horas depois de intensa discussão, a palavra mágica foi anunciada. Aprovado, com algumas alterações, disse um dos diretores, e o coração de Maria quase pulou do peito. Não era uma vitória plena ainda, mas era um passo significativo. Ao sair da sala, Maria sentiu a força dos abraços calorosos de suas colegas. Uma celebração silenciosa no olhar de cada uma delas falou mais alto que qualquer palavra. Assim, a cada pequeno passo, o legado de coragem e superação que tinha descoberto se tornava mais vivo. Maria havia se transformado de uma governanta que duvidava de seu valor em uma líder que não apenas lutava por si mesma, mas por tantas outras mulheres. Dias se passaram, e o projeto começou a se concretizar. Maria agora estava no comando de workshops, liderando discussões, e as vozes que antes eram caladas, agora ecoavam em harmonia. O que antes parecia um sonho distante tornava-se uma realidade tangível. E mesmo com o sucesso, a sombra de Lara não a abandonou. A ex-chefe continuava a vigiar, mas Maria havia aprendido a deixar-se preocupar com o que não pode controlar. A verdade era que ela estava no caminho certo. Em um dos encontros, enquanto discutiam novas estratégias, Laura se aproximou de Maria. Você fez mais do que apenas mudar seu lugar de trabalho, você inspirou uma revolução, disse, com um orgulho transparecendo em seu olhar. Maria sorriu, grata por todo o apoio. Juntas, somos mais fortes. Juntas, somos imparáveis. A luta delas era um reflexo do que tanto precisavam, uma mudança real, uma transformação de vidas. Assim, a trajetória de Maria demonstrou que era possível enfrentar desafios, reverter injustiças e, acima de tudo, encontrar força na união. Com um coração cheio de esperança e muita coragem, ela sabia que o futuro se desenhava mais brilhante, não só para ela, mas para todas as mulheres que ousaram sonhar e lutar. E assim, a Batalha de Maria não foi só uma jornada individual, mas um chamado a todas as vozes que precisavam ser ouvidas. Agora, a pergunta que ecoava lá dentro era: o que mais ainda podiam conquistar juntas? E você, está pronto para se juntar a essa luta? Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio. Vamos juntos!